uma máquina de ar-condicionado, quando ela está em funcionamento sozinha, pode não ter muito impacto, mas várias alterações feitas ao mesmo tempo, sem uma engenharia, sem uma gestão, sem um controle, isso pode trazer um grande risco para a população, para os usuários e para o entorno, inclusive. Se eu tenho um edifício, uma torre com 16 unidades, cada unidade resolver instalar 2 máquinas de ar-condicionado, eu tenho 32 máquinas de ar-condicionado de 12 mil BTUs, mas se eu tiver 50% dos ar-condicionados funcionando, alguém passando roupa no apartamento 302, 4 pessoas acabou de chegar no horário de pico tomando seu banho. Imagina como que vai ficar essa instalação nesse momento que tudo estiver funcionando. E a gente faz uma observação para o síndico que eles têm que ficar espertos também. Você vê instalando um aparelho vamos supor, 12 mil BTUs. É um aparelho que pesa em torno aí de uns 50 quilos, a condensadora dele. No mínimo, você tem que saber que aquele suporte tem que suportar o dobro daquele peso. Porque tem muitas instalações que entram nas condições de garantia. Sim. E aí, o que o construtor e o incorporador, que pode até passar uma borracha nessa minha fala, quer e é verdade, não no sentido de estar negligenciando a responsabilidade, é que qualquer alteração aconteça para que a garantia se perca. Então, um selante tem manutenção em um ano, você tem que trocar os selantes. E às vezes você tem uma manifestação patológica internamente no imóvel e a pessoa fala que está na garantia, mas já passou o prazo da manutenção e o usuário não fez a manutenção e ele perde a garantia pela falta da manutenção. Verdade. E é muito comum você ver pessoal querendo aumentar a janela, diminuir a janela, colocar parede, tirar a parede, colocar... O ar-condicionado, para mim, é até um mínimo dos mínimos. Mas quando você vem numa condição de alteração estrutural que você precisa... Tem gente que fecha a sacada, que aumenta a sacada, que coloca carga, que... Então, essa estrutura, ela precisa, sim, ter uma análise de um profissional. Mas existem muitas situações assim, infelizmente, né? Que as pessoas vão fazendo. E aí fala do perigo. O pior cenário, uma estrutura portante, que é uma fala temerosa e realmente acontece, é um risco de ruína da edificação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais um Síndico Nota 10. No episódio de hoje, nós vamos abordar o tema ar-condicionado nos condomínios. É isso aí, com esse calorão do verão, esse assunto torna-se assim, uma dor de cabeça para síndicos e administradores, pois as pessoas querem implantar, né, querem instalar esses aparelhos, e muitas dessas pessoas não têm a informação adequada para poder fazer esse tipo de implantação no condomínio. Isso a gente está falando tanto de síndicos quanto de moradores e demais pessoas que moram no condomínio. E no programa de hoje nós vamos ter aqui a presença... Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico e do canal do Jornal do Síndico no YouTube. Temos aqui ao meu lado a doutora Ana Cristina, que é advogada especializada em direito condominial, e os nossos 2 convidados de hoje, que são 2 engenheiros. Tem aqui o doutor Luiz Otávio, que é engenheiro civil, especialista em avaliações e perícias de engenharia, patologias das construções, gestão de engenharia em condomínios, inspetor-chefe do CREA em Divinópolis e coordenador do Colégio Estadual de Representantes Institucional do CREA Minas. Outro convidado nosso aqui é o Dr. José Hugo, que também é engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho, inspetor do CREA Minas também em Divinópolis e aposentado do quadro técnico da CEMIG, e atua também na área de instalações prediais. Sejam bem-vindos todos, né? Então a gente vai começar a nossa conversa aqui hoje. E eu começaria indagando a doutora Ana Cristina, né? Essa questão da instalação de ar-condicionado, quando chega no condomínio, vira uma confusão danada, né, doutora Cristina? Porque, assim, a pessoa que quer instalar, né, ela já está ali naquele momento já querendo, se não está com o aparelho comprado, né, ela já está querendo instalar e muitas vezes nem pede autorização para o síndico. É verdade. Como é que você está vendo essa demanda? Porque a gente vê que o mercado de consumo, né, de vendas de aparelho de ar-condicionado tem crescido muito. Então, quando não chega no condomínio, é problema na certa, né?
Não. Realmente, esses condomínios, a gente tem, né, enfrentado esse problema, nesses condomínios que a gente dá assessoria jurídica, justamente porque os moradores, eles querem chegar e instalar o equipamento sem nenhum critério, sem autorização da Assembleia. Lembrando que a instalação desses equipamentos precisa de uma autorização assemblear, né? E uma coisa, um detalhe que, assim, praticamente ninguém sabe: alterar a fachada requer um quórum da unanimidade. Requer o quórum, ou seja, todos os proprietários daquele condomínio têm que autorizar a instalação. Mas, então, assim, tem todo um procedimento que precisa ser realizado antes da instalação, só que o pessoal não preocupa com isso, já vai chegando e furando a parede, e colocando a condensadora do lado de fora. Não preocupa se aquilo lá está, né, tá descumprindo as regras, se está causando algum problema na edificação. Então, infelizmente, né, tem muitos moradores que eles agem de forma precipitada, sem preocupar com as consequências, e aí acaba sobrando para o síndico, né? Sobrando para o síndico para tomar alguma providência em relação àquele morador. E aí, normalmente, a nossa atuação é sempre notificar o condômino, mandar ele retroagir, né? Ele tem que retroagir, principalmente quando a alvenaria daquele condomínio, né? A alvenaria autoportante, né? Que você vai poder falar muito bem a respeito disso. O pessoal vai fura a parede, sem critério nenhum, sem entender que aquilo lá pode trazer consequências seríssimas para o condomínio. Então, é realmente um problema grave. E a gente sabe que Belo Horizonte mesmo, que sempre foi uma cidade mais fresca, sempre foi muito agradável o clima aqui, de uns tempos para cá tem ficado muito quente. Então, realmente, né, é uma demanda que exige, né, um olhar clínico, um olhar técnico, para ver se a gente consegue sanar essa demanda. Mas lembrando que essa demanda ela precisa ser sanada da forma correta, né? Do jeito que manda, né? Todos os procedimentos adequados para poder, então, fazer essa instalação. E aí, assim, é notificação, é multa e, às vezes, dependendo da circunstância, até processo judicial. Doutora Ana Cristina, assim, eu já queria começar fazendo uma rodada aqui de perguntas para cada um, mas como o tema, né, é realmente polêmico, você já trouxe a primeira polêmica aqui que eu percebi na sua fala, que é a questão da unanimidade para aprovação em função da questão da alteração de fachada. Eu já ouvi alguns colegas da advocacia falando que hoje o judiciário, né, tem avaliado essa questão, né, e o critério usado para não utilizar o critério da unanimidade na aprovação seria a questão do conforto. Né, uma benfeitoria que é necessária hoje, né? Quer dizer, então, que aí não necessariamente você teria que ter esse quórum de unanimidade em função da alteração de fachada que o código traz, né, o código e a lei, né, de 64 traz, que é alteração de fachada precisa da unanimidade dos condôminos. Então, assim, já tem essa primeira polêmica. Como é que fica? Né? Então, a aprovação em assembleia é por unanimidade ou seria os 2/3 aí? Olha, a gente, lá no escritório, a gente tem buscado orientar os nossos clientes para alcançar nessas assembleias pelo menos o quórum de 2/3. Pelo menos o quórum de 2/3. Porque essa benfeitoria que a gente tem que classificar, né, esse tipo de instalação como uma benfeitoria. E né, como eu falei, né, o clima de Belo Horizonte, por exemplo, muito quente, fora outras capitais, outras cidades que são extremamente quentes, né? As pessoas, para ficarem mais confortáveis dentro de casa, têm buscado aí o ar-condicionado. Então, a gente está considerando essa benfeitoria como uma benfeitoria necessária, nem é uma benfeitoria útil, mas uma benfeitoria necessária, dependendo da circunstância. E aí, né, a gente tem orientado aos nossos clientes para tentar, né, para buscar, através da Assembleia,
pelo menos um quórum de 2/3. Pelo menos um quórum de 2/3. Porque o Código Civil, né, embora ele tenha engessado esse quórum, né, com a unanimidade, praticamente é o único quórum hoje dentro do Código Civil que requer a unanimidade, que é a alteração de fachada. Sendo que outras mudanças que são muito mais consideráveis, como a alteração do uso Da edificação. Então, assim, hoje eu posso, com quórum de 2/3, mudar aquele apartamento para uma unidade comercial, né? Então, assim, eu entendo, do meu ponto de vista, que essa alteração, ela é bem... Razoável. Ela é bem, né, uma situação que pode causar ali um desconforto para alguns, principalmente para aquelas pessoas que não querem e que não aprovam, e que é muito mais contundente do que a instalação de um ar-condicionado, né? Embora, né, igual eu falei, né, requer aí uma série de requisitos prévios para poder fazer a instalação, mas se a gente for comparar, né, o quórum de um e de outro, porque a alteração do tipo de condomínio eu posso com quórum de 2/3 e para alteração de fachada eu preciso da unanimidade. Então, fazendo uma comparação, a gente tem flexibilizado, né? Mas, para isso, como eu falei, a gente faz todo um estudo prévio, busca, né, os profissionais para poder estar fazendo esse estudo. Então, de qualquer maneira, embora, né, o Código Civil fala lá da unanimidade, dependendo das circunstâncias, a gente está flexibilizando aí para, no mínimo, 2/3. Mas é o mínimo, né? Então, vamos colocar os nossos profissionais aqui também para participar dessa conversa. E eu queria passar a primeira pergunta para o Luiz Otávio, porque a gente tem duas situações nessa questão de se instalar aparelhos de ar-condicionado. A gente tem essas edificações mais recentes, novas, né, que já vêm preparadas para receber esse tipo de equipamento. E a gente tem as edificações antigas, né? Mas ambas as edificações, né, necessitam de atenção na hora, né, de instalar esse equipamento. Aí eu queria saber do você, Luiz Otávio, assim, qual que é a recomendação, né, para os síndicos de uma e de outra na hora da instalação desse equipamento? Porque eu sei que uma edificação mais nova já está ali preparada para receber, né? E uma edificação mais antiga, ela não tinha essa previsão para receber esse tipo de sistema, de aparelho, né? Quais são os cuidados, né? E que né, um engenheiro pode contribuir na hora da instalação desses equipamentos nas edificações? Vamos lá. Primeiramente, é um prazer estar aqui com você, doutora Ana Cristina, né? Sou um grande fã do projeto que vocês vêm construindo aí ao longo dos anos. O projeto de estar e ser síndico, a gente sabe que é muito dificultoso com todas as ações que aquele profissional tem que fazer, que é gerir pessoas, gerir processos, gerir condomínios, gerir obras. E esse tipo de conteúdo, ele realmente contribui muito com essa situação de contribuir mesmo com esses profissionais, porque a informação ela precisa chegar certa, né? E sempre tem dois lados das informações, 3 lados, a pessoa precisa realmente entender um pouco o processo para tomar a sua decisão. Mas antes de falarmos de edificações novas e edificações antigas, a gente precisa entender que as edificações, mesmo que estão novas e recém-entregues, existem estudos que precisam ser feitos antes mesmo da ocupação daquele edifício. Porque muitas das vezes, ainda que sejam construções novas, as pessoas compram com as instalações, mas não sabem do funcionamento do sistema, porque é uma obra nova. Então, você tem todo o cabeamento e estarmos aqui nessa mesa como engenheiro civil, que tem as atuações da área civil, José Hugo, meu companheiro, que é engenheiro civil, engenheiro eletricista, conhecendo dos processos da área civil, da parte elétrica das instalações, e mais a parte hidráulica e de esgoto, que também tem que ter nas instalações de ar-condicionado, a gente precisa compreender que sistemas e subsistemas, na maioria das vezes, precisam ser analisados. E eu já vi muitos edifícios recém-entregues, com 1 ano, 2 anos, prédios novos que foram entregues recentes com problemas de instalações elétricas, instalações mecânicas, problemas com elevador, problemas com máquinas de ar-condicionado, com cargas.
Então, numa leitura feliz da engenharia diagnóstica, da engenharia pericial, é que o condomínio, antes mesmo de ser ocupado, que contratem profissionais para realizar o que a gente chama de vistoria de entrega e recebimento. Isso é importantíssimo. Para realizar não só uma análise do estado construtivo, comparar o memorial descritivo, como também fazer o funcionamento dos equipamentos para saber se efetivamente o quadro de energia ele contempla todas as instalações que deveriam estar contidas, estão no projeto com que está executado. Porque hoje a gente sabe bem que existem concessionárias, né? Aqui no estado de Minas Gerais nós temos uma concessionária, e para você fazer um prédio funcionar, você precisa de uma liberação dessa concessionária, né? Não é simplesmente elaborar um projeto, executar esse projeto e você vai ligar a energia desse edifício em algum lugar. Então, o Zé Hugo pode falar disso com mais propriedade, mas existe uma análise de carga que tem que ser feita. Então, por isso e só por isso que existe um projeto que nós chamamos de entrada de energia, né? Então, a concessionária ela faz essa análise de carga. Então, imagina só, nós estamos falando de edificações novas. Estávamos conversando aqui antes do programa. Se eu tenho um edifício, uma torre com 16 unidades, cada unidade resolver instalar 2 máquinas de ar-condicionado, eu tenho 32 máquinas de ar-condicionado de 12 mil BTUs, não vou saber falar em números, o Zé Hugo vai saber falar, mas imagina se eu tiver, lógico que não as 32 funcionando simultaneamente, mas se eu tiver 50% dos ar-condicionados funcionando, alguém passando roupa no apartamento 302, 4 pessoas acabou de chegar no horário de pico tomando seu banho, imagina como que vai ficar essa instalação nesse momento que tudo estiver funcionando. Então, o diagnóstico, sempre na fase, eu falo isso com muita propriedade, porque a engenharia ela se presta a isso. A fase inicial, que é a fase de projeto, é a mais importante de qualquer edificação. É ali que você vai colocar os melhores cenários, é ali que você vai fazer a análise de carga, a parte da estrutura. Inclusive, as edificações hoje que não têm, por exemplo, algumas de programas habitacionais, que ela não tem as instalações previstas, a arquitetura já é feita para poder ter a possibilidade de implementar essas instalações depois. Às vezes um caixão perdido para não fazer alteração da fachada frontal, para que todo mundo faça um estudo na fachada lateral. Então a engenharia se presta a isso. E vindo para Belo Horizonte, conversava isso muito com o José Hugo. A engenharia, ela auxilia para acontecer. Então, se não existe a possibilidade de instalar naquele momento, se fez um diagnóstico, se não tem instalação hidráulica e de esgoto, se não tem a possibilidade de instalações elétricas, a engenharia se presta a isso. Então, tem que fazer uma análise de carga, tem que ser feita a análise das instalações, o melhor cenário da parte estética, e depois ainda nós temos outras questões, que são as questões legais, né, que são as questões estruturais. Então, para edificações que já contemplam no projeto, que já está executado, porque uma coisa é você ter um edifício que contempla nos projetos as instalações. A outra coisa são as instalações acontecerem e estarem em funcionamento, porque você não compra um apartamento hoje com ar-condicionado instalado. Pelo menos ainda não vi nenhuma construtora, fica a dica aí, algum construtor incorporador já embute o valor ali, já vende com ar-condicionado, que é hoje as pessoas já estão vendendo apartamentos com móveis planejados, então por que não já vender com ar-condicionado? O melhor dos mundos é que isso acontecesse, mas já que não acontece, e depois que instalar e tiver em funcionamento, os problemas virão. E a gente sabe muito bem. Então, a entrega e o recebimento ele se presta exatamente para fazer isso. Porque um engenheiro que faz uma entrega e o recebimento, principalmente dos sistemas e subsistemas, ele tem que colocar esses sistemas e subsistemas em funcionamento. Então, ele precisa fazer os ensaios e os diagnósticos. Por exemplo, um SPDA. O SPDA, você não simplesmente olha se ele está bem instalado. Você tem que fazer uma análise daquele SPDA, do seu funcionamento, para liberar aquele empreendimento para o seu pleno funcionamento. E já nas instalações antigas, nós temos essa preocupação que é muito maior. Porque as preocupações com as instalações antigas é adaptação, são obras necessárias, alteração de fachada, viabilidade para isso acontecer, problemas com quem quer e com quem não quer, independente se tem quórum ou se não tem. Doutor, eu já participei de uma reunião condominial que a senhorinha do 102 falou que não ia pagar taxa de elevador porque ela não pegava elevador para poder ir na unidade dela. Isso acontece com frequência. Acontece. A gente brinca, mas isso acontece com frequência. É isso mesmo. Né? Então, é uma necessidade. Existe a necessidade do conhecimento, existe a necessidade da gestão, mas existe a necessidade de fazer as coisas acontecer. Porque uma máquina de ar-condicionado, quando ela está em funcionamento sozinha, pode não ter muito impacto, mas várias alterações feitas ao mesmo tempo, sem uma engenharia, sem uma gestão, sem um controle, isso pode trazer um grande risco para a população, para os usuários e para o entorno, inclusive. Imagina se uma máquina dessa despenca, se não teve a fixação na fachada de uma forma devida,
por uma análise de engenharia. Isso pode trazer ao óbito uma pessoa, inclusive, que está passando ali embaixo, né? É verdade. É. Bom, então, assim, você já trouxe também elementos, né, principalmente agora no final aí, com relação a, principalmente as edificações mais antigas, que eu acho, assim, fundamental, e a doutora Ana no início também colocou algumas questões, o que a minha dica aqui, hoje, já, num primeiro momento, é o quê? Né? O síndico, como gestor da edificação, né? A hora que ele vê que alguém está instalando, a primeira providência é falar, opa, para aí, né? É não deixar instalar, porque tem a questão, né, jurídica, né, para ser avaliada, que é a aprovação dentro do condomínio, e tem a questão de engenharia, né, que o Luiz aqui já descreveu aqui um tanto de coisa que tem que ser avaliada, né? Eu acho que o nosso público aqui é de edificações já construídas aí há pelo menos de 5 anos para trás, 10 anos para trás, né? E que vai requerer, então, o estudo técnico tanto da engenharia civil e elétrica quanto da assessoria jurídica. E o Luiz, ele falou uma coisa que me chamou bastante atenção. Para essas edificações novas, né, mesmo o construtor, né, entregando aquele condomínio já predisposto para a instalação de um ar-condicionado, não exime aquele condomínio de contratar os engenheiros especialistas para verificar se realmente aquilo que foi projetado e feito, ele realmente comporta, né? Então, assim, tem que, de qualquer maneira, mesmo ele sendo entregue dessa, né, com essa promessa de que pode instalar e tal, fazer esse estudo. Inclusive, nós tivemos... Essa história de entrega. Né? Exatamente. Porque tem as questões dos vícios ocultos também, que é muito identificado nessa vistoria. Isso era uma fala séria, que eu entro nesse debate com frequência, porque nós estamos falando do famoso artigo 618 do Código Civil. Porque tem muitas instalações que entram nas condições de garantia. Sim. E aí, o que o construtor e o incorporador, que pode até passar uma borracha nessa minha fala, quer e é verdade, não no sentido de estar negligenciando a responsabilidade, é que qualquer alteração aconteça para que a garantia se perca. E isso é uma fala necessária de ser dita, porque uma alteração, por exemplo, numa estrutura portante, que é algo que pode ser levado a uma ética criminosa, porque não pode se alterar a condição estrutural de uma estrutura portante, que é como se fosse um Lego, isso pode trazer uma instabilidade estrutural. Então, toda e qualquer obra, ela se faz necessária fazer, sim, um diagnóstico por um profissional técnico, mas o mais importante é que, dentro do prazo de garantia, isso tenha uma condição de verificar se não vai perder a garantia daquele objeto. Porque muita gente se fala de garantia, contrato, financiamento, que tem seguro, mas no mundo jurídico e na engenharia legal, as coisas não é muito assim, não. Porque uma coisa é garantia, a outra coisa é durabilidade, a outra é a manutenção. Então, um selante tem manutenção em um ano, você tem que trocar os selantes. E às vezes você tem uma manifestação patológica internamente no imóvel e a pessoa fala que está na garantia, mas já passou o prazo da manutenção e o usuário não fez a manutenção e ele perde a garantia pela falta da manutenção. Mas eu tenho uma fala só para complementar o da doutora Ana que ficou extremamente importante aqui. O diagnóstico para unidades novas, empreendimentos até 5 anos, o síndico... Ele deve, é uma exigência ética, moral e legal do síndico. Ele deve exigir ao construtor incorporador a documentação completa do edifício. Projeto arquitetônico, projeto das instalações, ensaio de sistema de gás, ensaio das máquinas em funcionamento de ar-condicionado, sistema de ventilação, de condensação. Tudo isso, quando você recebe um empreendimento... Isso não pode ser negligenciado pelo construtor. Com certeza. Ele tem que ser requerido. Então, existem laudos que são entregues, principalmente de elevador. São laudos de sistema de incêndio, combate a incêndio e pânico. Então, esses documentos têm que fazer parte ali do dossiê já da entrega do imóvel. E este laudo das instalações elétricas não é muito comum. Mas se você é síndico, você pode exigir que o construtor te entregue ali um relatório
contratando, por exemplo, o José Hugo, que vai fazer todo o trabalho de inspeção, diagnóstico, ensaio, análise e falar, realmente, o que está no projeto está executado e atende às normas e em pleno funcionamento não vai ter nenhum risco de queda. Ok. Acabou. Inclusive, o José Hugo vai poder falar com bastante propriedade, né? Porque já que é a área dele. Além dessas questões do ar-condicionado, hoje a gente está enfrentando aí uma celeuma do carro elétrico, Sim. não é? É outra demanda que está batendo na porta aí, né? Mas não é o nosso assunto aqui agora, né? Mas, Eu acho que se a gente for... mas ele Vamos pode... deixar para uma próxima. Não, mas você pode até mas dar uma eu acho que passadinha vale a nisso. pena dar uma pincelada, Sim. porque é uma demanda, Sim. né? Então, a gente está falando hoje especificamente do ar-condicionado, né? De um condomínio que, de repente, está predisposto lá para instalação, mas ele não tem essa predisposição para Sim. o carro elétrico. Então, a gente está falando de cargas elétricas distintas sem o preparo. Isso. Que que eu acho que a gente poderia pôr o José Hugo na conversa exatamente por isso. Podemos falar. Porque o que a Ana está falando, né? A doutora Ana falou essa questão da carga, né? Sim. Que a moda agora também é a instalação de estações de carregamento de carro elétrico nos condomínios, né? Que também vai demandar carga, né? E uma observação que as pessoas costumam não olhar, não verificar, é exatamente se o condomínio está preparado para receber essa carga adicional, Carro elétrico, exatamente. né? Tanto do carro elétrico quanto dos aparelhos de ar-condicionado. E também a gente remetendo novamente às edificações mais antigas, o tanto de equipamento eletrônico que a gente está colocando dentro das nossas casas hoje, A tal da air fryer mesmo, né? Nossa Senhora. a gente não está... Quer dizer, essas edificações, creio eu, que não estavam preparadas para receber esse tanto de demanda, inclusive, como o Luiz falou, né, em horários de pico. Todos esses equipamentos ligados ao mesmo tempo deve gerar uma preocupação ali no condomínio, né, o José Hugo? Exatamente. O que você acha aí? Exatamente, Márcio. Você focou bem isso aí sobre o carro elétrico, mas voltando ao ar-condicionado, acho que vocês já exploraram bastante aí, tanto a doutora Ana como o Luiz Otávio. O que eu tenho a acrescentar ali, sabe, nos prédios novos, eu faço projetos prediais, então a gente tem que fazer todo o dimensionamento. Você vai fazer um projeto de um prédio que tem um apartamento de 3 quartos. Hoje a gente está vendo aí com esse conforto térmico que todo mundo quer. Os homens mais, as mulheres menos. Mulher não gosta muito de ar-condicionado, não, a gente tem notado isso. Mas os homens ficam apavorados querendo ar-condicionado. É verdade. Tá? Então, você tem um apartamento aí com 3 quartos, você tem que prever, no mínimo, 3 aparelhos de ar-condicionado naquela unidade, quando é residencial, né? Aí você vai fazer um dimensionamento, você vai criar alimentadores dimensionado, cabo, proteções, proteção contra descarga atmosférica, tudo para aquele aparelho lá. E vai fazer também o cálculo de esforço do equipamento lá para não ter risco de queda, né, do aparelho. E a gente faz uma observação para o síndico, que eles têm que ficar espertos também. Você vê instalando um aparelho vamos supor, 12 mil BTUs. É um aparelho que pesa em torno aí de uns 50 quilos, a condensadora dele. No mínimo, você tem que saber que aquele suporte tem que suportar o dobro daquele peso. Né? Você tem que calcular. Interessante isso. Quer dizer que a condensadora, ela pesa isso tudo? 50 quilos. O de 12 mil é de 30 a 50. Então, você tira uma média aí, 40 quilos, né? 40 quilos. Tem que aplicar um fator de segurança de o dobro. Então, 80 quilos o suporte tem que suportar, sabe? Então, tem que ter um suporte que tem um material resistente, galvanizado, né? Ou se não de alumínio reforçado, para aquilo ali não ter maiores consequências no futuro, né? Você não pode fixar aquele suporte diretamente na estrutura do prédio sem as proteções contra a vibração, que o ruído aumenta quando tem vibração. Se você fixar aquilo ali numa viga,
ou numa estrutura metálica, a hora que a condensadora estiver funcionando, Dispara. o ruído triplica. A gente sabe que o limite é até 55 decibéis, mas você colocando ele vibrando ali, isso aí vai para mais de 65, já fora dos limites da norma. Imagina mais, mais Aí o aparelhos vizinho já funcionando. começa a reclamar, já né, entra nesse aí. Então, tem algum detalhe que o síndico também já tem que ter essa expertise, né? De cara, a hora que a pessoa quer instalar um ar-condicionado, no seu apartamento é previsto 3 ar-condicionados. O prédio novo, normalmente, Márcia, doutora, ele vem com um memorial descritivo. Sim. Falando, né? Esse apartamento aqui pode ser instalado 3 aparelhos de ar-condicionado, 2 de 12, um de 18 mil BTUs, e já está preparado, a proteção é o circuito individualizado, com a proteção de tantos amperes, tal, tudo certinho para a pessoa orientar o síndico, né? Agora, nas instalações antigas, que nós podemos falar daqui a pouco, aí que começa a surgir os Os problemas. problemas. Não, eu acho que a gente pode falar. Assim, não precisa ser daqui a pouco. Não. Eu acho que você já pode emendar. E antes de entrar nessa parte aí... Só porque, assim, eu acho que uma coisa interessante que você falou na hora que você estava falando da colocação do equipamento, você falou assim, não, porque existem normas para poder instalar. Né? É a 10.151, né? A norma de instalação do ar-condicionado, né? Então, você tem que saber aquele esforço ali, você tem que saber o dreno, onde que você vai escoar o dreno, porque senão vai ficar pingando de baixo lá, e daí a consequência também, né? Quer dizer, então, não é só chamar um instalador para ir lá furar a fachada do prédio, colocar o equipamento. Não. Teria que ter um responsável técnico, teria que ter até uma anotação de responsabilidade técnica. Uma RT mandar, né, junto com um projetinho para o síndico confrontar aquilo ali com o memorial. O memorial técnico, para ver se bate, né? O que está falando. De repente, você tem a fachada lá preparada, os locais já pré-definido. De repente, o outro quer colocar essa condensadora no outro local lá, que vai impactar na fachada, porque quando é tudo uniforme, tudo bem, né? Foi previsto todos os ares alinhados na fachada, né? Então, você tem que aceitar aquilo ali, que foi projetado daquela forma. Uma hora que a pessoa começa a improvisar, né? Querer colocar em cima, dentro da sacada. Teve. Porque hoje a maioria dos prédios, doutor, já que se cria uma área técnica para os ar-condicionados. Eles chamam de área técnica. Já tem uns lugarzinhos. Antigamente, quando era o ar de janela, que é aquilo que você tinha que enfiar aí dentro do nichozinho, né? Você olhava, tá, que é bom de janelinha. Você tinha que pôr o ar-condicionado lá dentro. Já era mais complicado aquilo ali, o ar era muito barulhento, né? Fazia muito barulho interno. Hoje, que esse sistema split, né? Split, que é separado, a condensadora é fora, a evaporadora é dentro, o ar já é mais silencioso e você tem como procurar um local adequado. Falando também que essa distância do ar-condicionado, o fabricante faz prever no máximo 10 metros que você pode afastar com o ar-condicionado. A condensadora da evaporadora. Se você aumentar essa distância aí, você tem que compensar o gás do ar-condicionado. A cada 1 metro que você aumenta nessa distância, aí você tem que colocar 30 gramas do ar refrigerante a mais, sabe, para compensar isso aí. E se você, de repente, não olhar isso, o síndico não tivesse expertise, o cara coloca lá 20 metros e coloca o ar agora veio de fábrica. Ele vai perder aquela carga térmica dele, não vai refrigerar direito, vai começar a condensar, a evaporadora vai começar a vazar lá dentro, porque vai ter condensação, vai encher aquela bandejazinha e vai... Inclusive teve um caso no condomínio que a pessoa ela fez instalação dentro do apartamento, ninguém viu, e a condensadora no banheiro da área de serviço. Olha só. Aí eu fiquei pensando, gente, mas sem conhecer essa informação que você acabou de nos dar, eu fiquei pensando, falei, gente, mas
a máquina de ar está lá dentro, a condensadora lá fora, no banheirinho. Aí a pessoa corta a parede toda para passar aquele, né? Aí, As assim, linhas de líquido e de gás, mais o dreno. E essa fala da doutora agora, ela me leva a refletir muitas das intervenções que são feitas nas alvenarias, que na maioria das vezes são... Primeiro assim, a gente precisa voltar um pouco antes na fala da adaptação daquilo que não existe. Porque não é simplesmente furar uma parede e colocar a máquina, porque quando você faz uma intervenção numa estrutura e não consegue obturar aquela estrutura, outros problemas podem vir a acontecer depois. Então, se você abriu e não fechou da forma devida, ali você pode ter passagem de água, infiltração, vários problemas depois, né? Mas além de toda essa questão de estanqueidade, nós temos que pensar nas obras de intervenções que são feitas. Já tem várias adaptações que foram feitas ao longo do caminho, em unidades principalmente novas, sim. que as pessoas cortam a parede e tem que cortar num sentido diagonal por causa da tubulação hidráulica, né? Do esgoto que a mangueirinha tem que passar e ela tem que ir por gravidade. Então você não pode estar inclinado, tem que ser um pouco declive. E onde que se passa e onde que você corta essa parede, é preciso fazer uma forma devida e correta de obturar isso depois. Porque na maioria das vezes o pessoal vem, faz ali a chapa massa, faz o acabamento e naquele lugar, em menos de 6 meses, já está tudo fissurado. Exatamente no caminhamento dessa tubulação. Então tem toda uma questão. O ideal é que seja feito na origem. Mas se não tem, estávamos até conversando sobre isso quando estávamos vindo para cá. Tem um condomínio na nossa cidade recentemente que eles estão implantando um fosso do elevador, que não existia ambiente para isso. Então eles estão fazendo uma intervenção dentro da sala de 8 apartamentos. Estão quebrando a sala dos 8 apartamentos. Aí, obviamente, contratou um engenheiro, fez todo o cálculo, o dimensionamento, o reforço. Mas imagina se você faz isso sem profissional. E não falo aqui de profissional legalmente habilitado, defendendo a bandeira de ter um profissional, e sim de um profissional, além de habilitado, experiente. Aquele profissional que vai saber aonde quebrar a parede, aonde fazer um reforço da estrutura, aonde colocar os engastamentos das barras de ferro, dos fixadores da máquina de elevador, como que você vai obturar isso depois. E se isso não acontecer de uma forma técnica, a consequência pode ser muito grave depois. Então, assim, não só simplesmente a engenharia, mas o suporte da engenharia vem muito pelo dia do síndico, né, que nós conversamos muito sobre isso. Uma coisa é quando você contrata um profissional para uma ação corretiva. Vou fazer uma auditoria interna num condomínio, contrata uma contabilidade para fazer uma auditoria contábil. A outra coisa é quando você trabalha com a engenharia preventiva. Se hoje você tem um administrador de condomínios que administra pessoas e processos, você tem que ter um jurídico para ter consultorias e te dar orientações técnicas dentro da lei. O engenheiro também se presta a isso. Mesma coisa. Surgiu muito nos últimos 5 anos a figura do engenheiro condominial. Sim. É o engenheiro que dá um auxílio técnico. Hoje a gente chama essa figura de ATC, é o assistente técnico condominial. Quem é o assistente técnico condominial? É o assistente do condomínio. Sim. Então ligou lá, ô Luiz Otávio, tô com uma dúvida aqui no condomínio, camarada precisa de fazer aqui uma edificação no 2º andar e coisa e tal, o que a gente faz? Eu vou orientar. Então você vai fazer isso, pega a documentação assim assado, verifica se não vai ter nenhuma alteração estrutural, peça o projeto aprovado, verifique se não vai impactar nas instalações de incêndio. Então tem toda uma assistência técnica que o profissional, tanto o advogado quanto o engenheiro, ele não pode ser chamado só para as ações corretivas, ele precisa chamar nas ações preventivas. Preventivas, principalmente. E a gente tem visto, não só nessa área, né, da engenharia, tanto, né, de edificações como elétrica e tal, a resistência desses condomínios de contratar esses profissionais para fazer esse acompanhamento, né? Porque eles não entendem que é um investimento com um benefício. Porque é um investimento com um benefício garantido. Porque se eu coloco o profissional adequado para fazer os acompanhamentos, então aquele síndico, aquele condomínio está evitando problemas futuros, né? Só que a gente tem visto com muita frequência esses condomínios contratando pessoas que não são da área, que não têm aquele conhecimento amplo, para poder, então, fazer essas intervenções por causa de uma economia porca. Exatamente. E eu trago... E aí vai reverter, eu lembrei aqui agora, porque nesse momento também eu estou editando a edição de fevereiro do Jornal do Síndico,
E uma das matérias, né? Aliás, tem um artigo da doutora Ana, né, que fala um pouco sobre isso, e uma outra matéria falando como é que o judiciário está abarrotado, né, de questões condominiais, aí vai de comportamento, de questão de assembleia, de obras e tudo, e isso impacta financeiramente o condomínio. Né? Lógico. Acaba impactando financeiro. Tem uma fala extremamente valiosa que eu entendo que todo síndico precisa conhecer na engenharia, que chama-se atestado de capacidade técnica profissional. Hoje, muitos condomínios contratam profissionais para fazer revitalização, recuperação e intervenção em fachadas, que a pessoa ela não tem expertise para aquele assunto. Tudo bem ela não ter expertise, ela pode se prestar ao intermediador de uma contratação de quem tem. Faço isso muito, principalmente como ATC. Às vezes eu não domino a matéria de geotecnia, estou passando por várias perícias, que eu também sou perito em colapsos de solos com esse período chuvoso, que se romperam em áreas de risco. Não sou eu quem faço o ato pericial, mas eu monto uma equipe multidisciplinar. Eu tenho um geotécnico que nos acompanha. Então, no condomínio também isso acontece com muita propriedade. Não é todo mundo que tem o mesmo título que o Zé tem, engenheiro civil, eletricista e segurança do trabalho. Então, ele já é a multidisciplinar, mas muitos profissionais, muitos condomínios não é assim. Então, eu que trabalho como um ATC, eu preciso entender que dentro de um condomínio eu preciso de um engenheiro mecânico, eu preciso de um engenheiro eletricista, eu preciso de um engenheiro civil que é especialista em instalações hidráulicas, eu preciso de um engenheiro civil que faça diagnóstico, eu preciso de um que faça recuperação estrutural, que tem muitos edifícios que já estão muito antigos. Mas, além de toda essa necessidade de intervenção e dessa multidisciplinaridade, eu preciso entender que eu preciso de gestão de processo de engenharia em condomínio. E aí vem essa fala que ela é extremamente importante. Lá nos nossos escritórios, na nossa empresa, nós atendemos muitos condomínios como assistente técnico, que além de eu estar assistente técnico, eu tenho uma plataforma por trás que eu faço o controle para dar rastreabilidade e segurança para o condomínio. E dentro dessa minha plataforma, eu não coloco só os documentos de engenharia, eu coloco inclusive os documentos de condomínio. Sim. Tem muito condomínio que eu entro para fazer uma inspeção predial e na norma fala que eu preciso de analisar documentos que o condomínio tem 30 anos e não tem o projeto de arquitetura. O condomínio não tem rastreabilidade de ata. Tem uma decisão extremamente... O condomínio tem 20 vagas de garagem no documento, mas na realidade ele tem 30. Porque a ata de 1972 autorizou a transformar 20 vagas em 30. Mas no cartório, nas matrículas e nos projetos só tem 20. Então tá tudo errado. Isso acontece demais. Por que tá errado? Porque as pessoas não têm a cultura que a doutora acabou de falar. De investir naquilo que vai trazer... Nós estamos falando de um bem, de um patrimônio. Hoje um imóvel é financiado por 30 anos. 30 anos hoje é meia vida, praticamente. Então as pessoas precisam entender que precisa de ter essa gestão. Então, olha só, se você tem um assistente técnico de condomínio, um jurídico por trás, uma boa administradora, um bom profissional, você vai evitar custos excessivos, multiplicadores depois nas ações corretivas, sendo que você pode fazer tudo isso na preventiva. Inclusive, assim, que dentro desses condomínios tem aquele hábito, é um costume, né? Mesmo que a convenção não traga essa regra, o pessoal fica sempre assim, não, tem que ter 3 orçamentos. Tem que ter 3 orçamentos. E dependendo do tipo de serviço que você vai contratar, que é de especialidade, não precisa disso, né? E o pessoal normalmente busca esses 3 orçamentos para ficar elegendo o mais barato. Não é para fazer uma comparação de projetos ali, né? De viabilidade, do que aquele orçamento está contemplando. Exatamente. Mas só olha lá no final, lá, né? O valor total. Exatamente. E aí, infelizmente. Infelizmente. E aí, com esse costume horroroso, o pessoal tem contratado pessoas que não têm um mínimo de aptidão, de conhecimento prévio, né? Aí vai lá e faz uma bobagem qualquer e depois o condomínio vai ter que gastar muito mais para poder fazer aquela correção, né? Dependendo da circunstância. Inclusive, só para completar, esse sistema de para-raio mesmo, né? Um condomínio que a gente dá assessoria, contrata uma pessoa, ela fez lá um diagnóstico e tal, mas tudo que ela trouxe não tinha nada a ver com o que o condomínio realmente, de fato, precisava, né? Então, assim, são coisas tão absurdas, justamente porque os condôminos, né, esses condomínios, seja comercial, residencial, tem que entender que todo esse
todas essas contratações, elas bem feitas, é investimento. Elas são investimentos. Sim. Né? Para evitar problema futuro, inclusive. Inclusive, eu falando sobre essa responsabilidade, né? Porque toda vez que o que é um atestado de responsabilidade técnica? Vamos supor, José Hugo ele inclusive é um profissional entendedor de concessionárias, que ele trabalhou muitos anos numa concessionária. Então ele é um camarada que ele consegue realizar todo o projeto das instalações que precisa de um edifício. Entregou aquele projeto, executou aquela obra, ele se torna expert e autor daquele projeto. Então, no final, e para isso ele emite um documento que chama-se ART, que é a anotação de responsabilidade técnica. Só que a ART puro e simples não comprova que o José Hugo fez aquele serviço. Quem comprova é o cliente que o contratou. Por isso ele faz um documento que chama atestado. Esse atestado entra para o banco de dados do CREA, o CREA confere toda a documentação, contrato, faz o cruzamento de informação e se realmente ele for um profissional que executou aquele trabalho mesmo, ele dá um selo de autenticidade e emitindo um atestado de responsabilidade técnica. Daquele momento em diante, este documento, que era um serviço, virou uma RT e transformou num atestado, ele pode utilizar em licitações. O universo de licitação utiliza muito atestado de responsabilidade e capacidade técnica. Contratações de condomínios. Então, na maioria das vezes, a inegibilidade, que foi a fala da doutora sobre a contratação direta, às vezes, por não precisar dos 3 orçamentos, ou pela necessidade urgente e urgentíssima por risco de vida, dentro dos nossos sistemas que a gente faz, o ATC, eu, inclusive, oriento aos condomínios de ter os 3 profissionais, os 3 orçamentos, coloco isso em sistema e peço que cada um deles apresente esse atestado de responsabilidade técnica. Porque a pessoa apresentando o atestado de responsabilidade técnica, já tendo a RT, tendo a expertise, a tomada de decisão fica por conta do condomínio. Aí demonstra para o condomínio que aquelas empresas, aquelas pessoas, aqueles profissionais estão habilitados para poder prestar tem a experiência para executar o trabalho. E aí eles vão eleger de acordo com o cronograma, o tempo, as garantias, a assistência pós-instalações e tal. Então, assim, fica muito mais fácil de contratar. E na fase de projeto, eu estava até comentando isso com o Zé Hugo, tem um prédio novo na nossa cidade, o Zé Hugo pode até falar um pouco sobre isso, que a concessionária, não sei se fala concessionária, a empresa de internet, né? Já passou 4 empresas de internet e ela não fez a instalação porque não tinha a tubulação, não tinha o rack, não tinha instalado, obra nova. Ela não fez, ela se negou a instalar porque não tinha previsão. A previsão em projeto e não executou dessa forma. Por isso, da importância dessa fase, inclusive, de projeto, né? Então, olha só, eu queria voltar aqui no tema ar-condicionado, né? Porque é bom, né? A gente derivar também é bom, porque muita informação de qualidade acabou aparecendo aqui. Mas como o foco também do nosso episódio aqui é o ar-condicionado, e eu acho que a gente ainda tem muita coisa para falar, e o José Hugo trabalhou muitos anos numa concessionária, eu acho que outro fator, né, que a gente também precisa avaliar, né, e aí eu vou fazer uma pergunta que vale para o José Hugo e para a doutora Ana, né? Voltando à questão da carga, né? Quer dizer, aqueles condomínios mais antigos que não estão preparados para receber esses aparelhos, em princípio não estão preparados, né? Não tem uma carga necessária, eles vão ter que pedir à concessionária uma análise de carga para aquela edificação, que é outro problema, que às vezes, né, a pessoa que resolve instalar, né, o aparelho lá sem a anuência da administração do condomínio, do síndico, sem autorização, acha que é só comprar o equipamento e colocar, né? É comum, Márcio, às vezes nessas edificações muito antigas, às vezes tem um apartamento lá que tem uma ligação lá monofásica, 127. E o cara, de repente, quer colocar um ar-condicionado. E grande maioria dos ar-condicionados hoje são em 220. Aí já começa a esbarrar na situação aí. Ele já tem que entrar com um pedido na concessionária, pedir uma alteração de carga para instalar lá um bifásico para ele, o que tem o 220. Aí ele já tem que adequar a instalação dele, trocar a caixa do relógio, pôr um relógio maior, trocar a proteção, o disjuntor da proteção, tá? E isso aí é uma cadeia. Isso vai desenrolando. Se for 2, se for 3, vai chegando até lá na rua, até chegar lá na rede da concessionária. Tem que olhar a proteção geral, tem que olhar os cabos gerais,
tem que olhar o alimentador que vai para dentro do apartamento, mas não pode esquecer dos outros, porque quando você mora dentro de um condomínio, você não vai olhar só ao seu lado, porque qualquer coisa que acontecer no seu apartamento aí, toda a edificação está sendo comprometida, né? Vai pegar fogo no ar-condicionado lá, não é só no seu apartamento, não. Vai pegar fogo no prédio inteiro. Uma pergunta, deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando que ele falou sobre isso. Eu quero instalar, então, o ar, ele é bifásico, tem que trocar lá o relógio. Aí eu peço à concessionária para fazer isso. Ela pode recusar, dependendo da carga que ela tá lá, que ela tem disponível? Pode sim, pode recusar. Às vezes, você chega num ponto que, de repente, chega lá, a instalação é toda antiga, a caixa está toda enferrujada, a fiação, que é fiação antiga, de pano, que tem muitos prédios assim ainda, Nossa, sabe? Esse isolamento de pano. Aí, a hora que você entra com pedido lá de alteração de carga, a concessionária pode chegar assim, não, eu libero para você, mas você tem que trocar toda a fiação, pôr uma caixa nova de medição, adequar dentro das normas atuais, que é a norma que a gente chama de 5.1 ou 5.2 da concessionária. Entendi. Mas a concessionária, ela sempre vai ter a carga necessária para aquela Às vezes não. Se for uma carga maior, nós estamos falando de um ar-condicionado. Às vezes a pessoa quer só no dele, né? Agora, quando é um prédiozinho maior, com 10, 12 ar-condicionado, vai demandar aí 20, 30 kVA, que a gente fala, né? A potência lá total do ar demandada. Aí ela vai falar, vou olhar, não, o transformador da rua já está com sobrecarga. Vai gerar uma modificação de rede que é por conta do condomínio. Então, no caso aí, para o condomínio fazer essa instalação, a concessionária, ela primeiro tem que fazer uma alteração na rua, né? Aí, olha a importância de se fazer todas essas verificações antes de deixar a pessoa instalar. Porque, assim, uma coisa é aquele primeiro condômino que faz a solicitação de instalação, né? Mas a sociedade, né, é aquela assim, o meu vizinho comprou um carro novo, eu olho lá na garagem, eu acho que eu vou ter que comprar um carro novo. Meu vizinho instalou um ar-condicionado, às vezes a pessoa nem estava procurando, né, pensando em instalar, mas falou, quer também, né? Acho que eu também posso. Quer dizer, nesse momento, é uma pergunta até também para a doutora Ana, o que deve ser avaliado, no meu entendimento, né, se uma pessoa está pensando em fazer a instalação, né, o condomínio já deve mobilizar ali para ver, né, na concessionária, principalmente, se todas as unidades ali, porque vai ser um efeito cascata. Pode ter gente que não vai instalar de jeito nenhum. Sim. Né? Mas tem que fazer essa previsão, porque se outro... Aí a Assembleia já tem que propor lá. Nós estamos pensando aqui, o pessoal está querendo ar-condicionado, a onda de calor está muito forte. Vamos pedir um estudo na CEMIG para um aumento de carga geral no prédio. Aí já entra com pedido e, né, esse orçamento vai ser geral. Lembrando que esse ônus, ele acaba sendo de quem solicita, né? Então, se o transformador tiver tantos kVAs e precisar de fazer uma obra de manutenção, o condomínio quem tem que carregar com o custo. Exato. No caso, a concessionária, ela precisando de fazer uma alteração na rua, no caso, o condomínio que vai ter que arcar. E quem arca com esse custo, exatamente. Se for geral, né, para melhoria geral do prédio, todos querem colocar ar-condicionado. Agora, se de repente for você sozinho, isso. No caso seu era lá monofásico, só os 127 lá, né? Você quer pôr um ar-condicionado para você, se sua instalação tiver já dentro das normas, tal, aí esse custo é só seu. Mas quando a gente fala de condomínio, a gente nunca está falando de uma unidade isolada, né? A gente está sempre falando de todas as unidades autônomas. Então, é impossível você fazer uma adequação por conta de uma única unidade. Então, vai ser sempre um estudo prévio para interessante. Mas eu fico fazendo muito papel do advogado do diabo. O Márcio está pensando igual a mim, porque eu fico pensando assim, vamos supor, tem um prédio que eu tenho 32 unidades. Aí 6 resolve fazer. Aí o 6 vai lá e faz e passa.
Aí o sétimo fala assim, não tem jeito mais, eu não tenho mais carga disponível. Então os 6 que fez não tem que pagar e os outros que vão colocar a partir de agora vai ter que pagar? Então por isso da necessidade, às vezes, do condomínio fazer esse estudo, esse diagnóstico, porque senão, senão o quarto pode falar assim, não... o meu já tá lá, já tá existente, já não vou ter que fazer nenhum... Porque o que nós estamos falando é de carga disponível no transformador, né? Na via pública. Sim. Então, às vezes, ligando o 6, eu tenho carga disponível, mas a partir do 7º, você meio que fala, não consigo mais, eu não tenho mais carga disponível. Porque como que a gente descobre isso? A chave começa a cair, a energia começa a falhar, né? Então, assim, o risco é de ter queda quando não se faz. Porque quando você faz um projeto para tudo é diagnosticado de uma vez. Mas quando um vai instalando, outro vai instalando, outro vai instalando, os problemas começam a surgir nas Mas a gente sabe que no condomínio isso não pode acontecer. Não, as pessoas elas não podem usar da sua, né, da sua discricionariedade para poder instalar o equipamento. Então, a gente sabe que se a pessoa mora em condomínio, ela vai ter que enfrentar regras prévias para, então, ele fazer essa instalação. Excelente. Então, a nossa orientação jurídica, a gente fala isso com todos os clientes, ela é preventiva. Então, a gente orienta sempre os síndicos a contratar os profissionais adequados para cada área, né? E ter todo o cuidado para poder, então, levar para a Assembleia uma solicitação como essa. Então, estou falando do caso do nosso escritório. Nós não deixamos o síndico fazer nada que saia ali daquela linha. Justamente porque, assim, né? Aí tem um que faz, aí o síndico faz vista grossa, o outro vai e faz. E aí, de repente, tem lá 6 funcionando, o 7º quer instalar já não tem como. Cada um daqueles é o que já foi comprometendo todo o circuito, né? Aí, então, ele tem que aceitar no final para corrigir. E justamente aí o condomínio ele fica obrigado a fazer as adequações necessárias, porque ele não pode beneficiar uns em detrimento de outros. Ele não pode. Então, então, se o síndico ele age preventivamente, ele... Aparecer uma condensadora do lado de fora lá, ele já vai tomar as providências cabíveis. Notificar. É igual a manutenção dos ar-condicionados. Chegou período de verão, o síndico já tem que tentar disparar uma manutenção, né? Para todos os ar-condicionados que existem ali naquele local, porque ele sabe que o ar-condicionado vai trabalhar mais tempo, né? Se pode acontecer alguma coisa nesse período aí, então ele já pode falar com o pessoal, vamos contratar uma manutenção geral. Preventiva, geral, vai ficar mais barato para a gente, o custo vai ficar menor, porque vai olhar de todo mundo, vai lavar filtro, vai olhar dreno e coisas que... E existe que, por exemplo, o elevador, ele tem todo um checklist. O ar-condicionado, a mesma coisa, e tem as normas. Por exemplo, a evaporadora que fica lá dentro, a unidade interna, aquilo ali vai aglomerando ali muitas partículas biológicas, mofo, bactéria, vírus, aquilo ali você tem que lavar aquele filtro, olhar dreno... né? A alergia, mofo, porque é muito úmido, dá muito mofo. Tem uns lugares que a gente entra que tem esse cheiro, né? Característico. Né? Muito ácido, dá aquele cheiro de mofo. No mínimo de 3 em 3 meses, você tem que dar uma manutenção. A norma fala em 1 ano, sabe? Mas a pessoa também ela pode querer, a pessoa quando é muito alérgica e com mais frequência, né? Tem alguma coisa de asma, alguma coisa assim, então ela pode fazer em menos período, 3 em 3 meses, fazer aquela manutenção ali, básica ali na unidade interna, sabe? A outra externa, que já é mais complicada, que o acesso é mais difícil, você pode fazer de ano em ano e fazer de maneira geral, né? Esse nome a gente chama, higienização, como é que chama? As higienizações. E olha pra você ver, o tanto que a informação ela é pertinente e importante, né? Eu não moro em condomínio, né? Mas o meu escritório é em comum. E aí a gente acaba entendendo a importância de um seguro, né? Porque o custo de um seguro, por isso que a gente tem que trazer informação, por isso que eu falei para a gente montar uma equipe multidisciplinar, tanto que é importante, porque o seguro hoje,
se eu me recordo bem, acho que é 40 e poucos reais por mês que tem contemplado a higienização de máquina de ar-condicionado. Então, se você convoca hoje, convida um profissional a fazer uma manutenção dessa, custa ali 350, 400 reais para uma manutenção. Hoje, com Aumenta a seguro, vida útil do equipamento e a qualidade de vida da pessoa, da saúde. é muito maior. Sem contar que quando você faz as manutenções, o equipamento ele tem melhor funcionamento, então a sua conta de energia vem menor, então você tem toda... Porque uma vez eu fiz uma consultoria com um instalador de ar-condicionado e ele foi me explicar que as pessoas ligam o ar-condicionado 16 e depois, até para você funcionar a máquina, tem as orientações técnicas corretas. Deixar A climatizando. temperatura ideal, né? Para ele funcionar de acordo até para economizar energia. Eu funcionei isso. Por exemplo, você recebeu lá o memorial técnico da construtora. Ela falou que lá no quarto suíte tem que ser um ar-condicionado de 12 mil BTUs de potência para climatizar aquele espaço ali. Essa questão de economia, você põe um de 9. O 9 não tem vazão para refrigerar, climatizar aquilo ali. Então vai ficar trabalhando Direto. superdimensionado. Então ele vai gastar mais energia, né? Ele pode dar Demandar vazamento, ele vai gastar mais energia, sabe? Então, e também ele não vai atingir a eficiência normal dele. E eu tô falando de uma coisa que para muitos pode parecer boba, mas até o controle do ar-condicionado tem gente que não sabe o que significa ali. A função, é sério, né? É a maioria. A função, você coloca ali, por exemplo, tem um treinamento de tipo, coloca em 16 graus, 10 minutos depois vai para 23, coloca na função de rotacionar, né? Então tem toda uma estratégia de bom funcionamento que faz sentido, né? Então aí existem equipamentos, inclusive, que a cada 2 horas ele desliga automaticamente, depois ele liga de tempo em tempo. Quando chega na determinada temperatura, ele consegue identificar aquela temperatura. Então, esse modus funcionando, né, operante da máquina, é importante a gente ler, inclusive, o manual de funcionamento da máquina para saber o tanto que isso pode contribuir com a gente, não com os custos, mas com as devidas manutenções. Tem até um negócio no ar-condicionado que chama... Ele limpa automaticamente, ele ioniza, não sei qual que é o nome certo. Às vezes... Umidifica. Às vezes a pessoa nem sabe o que significa aquele controle ali. Podia estar funcionando melhor, né? Eu queria... porque... Carro elétrico? Não. Não. Se for carro elétrico, eu ainda quero fazer melhor sobre ar-condicionado. Não é carro elétrico. No caso, porque você falou a respeito do transformador da rua, a respeito da carga que a concessionária oferece ali naquela região. Então, vamos dizer que um prédio, né, tá perto desse transformador e um condomínio grande, igual nós temos lá no escritório, 274 apartamentos. E aí, eles aprovam e tal, e vai lá todo mundo instalar o ar-condicionado. Só que a concessionária ela não está oferecendo carga suficiente. Mas vamos dizer que o pessoal faça a instalação e tal sem fazer esse estudo prévio. Essa sobrecarga dentro do condomínio em relação a esse transformador que está na rua, que está fornecendo energia não só para aquele condomínio, mas para todos os vizinhos, essa sobrecarga ela vai prejudicar os vizinhos também? Vai prejudicar, entendeu? Porque o transformador tem a potência dele, que a gente fala em kVA, que é a potência de trabalho dele, né? Você falou 200 e... Quantos? Você falou? 270 e tantos aparelhos. Só isso aí já viu que a demanda ali vai ser qualquer coisa acima de 300 kVA. Se você tem um transformador aqui de 150, é muito comum na rede, e você já ligou aquilo ali, ele já está com a sobrecarga. A hora que ele entra em sobrecarga, o nível de tensão, que é o 127, o 220, cai, diminui. Aí os equipamentos começam a sacrificar os equipamentos. Eles podem queimar, a chave geral lá vai desarmar, a proteção do transformador vai queimar para evitar que ele queime também, sabe? Porque a hora que entra em sobrecarga, superaquece. E quando ela aquece muito, até perdas em joule ali, fusível vai queimar também, sabe? E já vai dar um sinal, ó, tem alguma coisa. Então, se está tendo muito pico de energia na sua casa... Se tiver um condomínio recém-executado, a culpa pode ser das condomínios. Se você liga um equipamento, a luz pisca, alguma coisa, você pode saber que você está tendo uma queda de tensão ali. Sim. Já é sinal de uma sobrecarga, às vezes,
ou se não, um circuito mal dimensionado. Tá, e aí, no caso, essa sobrecarga no transformador, né? Além essa oscilação da energia dentro, né, das unidades, dentro das casas e tal, né, podendo queimar equipamento e tal. E perigo de curto, incêndio. Também, que a partir do momento que veio a sobrecarga, porque esse transformador ele estava com o circuito preparado para atender aquela potência. A partir do momento que ele entrou em sobrecarga, a potência subiu. Os cabos já não estão mais preparados. A corrente aumentou e a gente sabe onde está circulando a corrente elétrica em excesso, tem aquecimento. E o aquecimento é sinônimo de incêndio. Né? Alguma coisa vai pegar fogo ali. Sim. Sabe? E quanto mais sobrecarga, mais aquece. Agora, tô sendo incisiva nisso, porque lá perto de casa, achei estranho, lá perto de casa, 3 transformadores assim estourando. Né? Teve o lá da rua lá de casa mesmo, e nós ficamos horas Sem energia. sem energia. E nesse dia, 2 transformadores, o da minha rua e de uma rua perpendicular, perto. Falei, gente, mas que coisa estranha. Só que lá em casa, assim, não oscila. O prédio lá tem 12 apartamentos, não tem ninguém com ar-condicionado, não tem carro elétrico, né, que pudesse, né, causar alguma sobrecarga dentro do prédio. E lá no Caiçara, não sei se vocês conhecem o bairro, tem muita casa ainda. É a minoria prédio, a maioria casa, são casas, né? E achei estranho porque um transformador atrás do outro estourando, e nesse dia que o lá da rua estourou, o da rua perpendicular a mesma coisa. Eu lembro até que a minha menina ficou brava porque pegou todo mundo de surpresa, aí vamos lá para o Tava vendo a série preferida. Não, lá no joguinho de computador, né? Ela joga os jogos lá e tal, aí fomos lá para o escritório, que o escritório no Caiçara também, mas aonde ele fica, tinha energia, onde nós moramos não tinha. Aí fomos lá para poder colocar o telefone para carregar, porque começou a pegou a gente de surpresa, o telefone descarregando, né? E aí, até esqueci o que eu ia te perguntar, mas enfim... Os em cascata. Aí, no caso, a CEMIG, né? Lembrei, a CEMIG, porque hoje, dentro de todas as casas, de todos os apartamentos, a gente tem muito equipamento. Sim. Muito equipamento. Eu mesmo, lá em casa, eu tenho forno elétrico, eu tenho airfryer, eu tenho freezer, eu tenho não sei mais o quê. Então, tem um tanto de coisa lá dentro, né? A concessionária, ela vem adequando esses transformadores, independentemente de carro elétrico, de ar-condicionado, ela vem adequando. Tem acompanhamento, sabe, Ana? Pela própria conta de energia, o seu consumo geral, tem um software que faz esse acompanhamento, assim, também, que ela dá mais ou menos uma noção de quanto que aquele transformador ali está de potência, tá? Mas isso que você falou de acontecer em cascata, que às vezes muito prédio, igual você falou, uma aglomerada de muitos prédios, e 3 transformadores deu o problema no mesmo horário, o que foi aquilo ali? Que quando você vai fazer o projeto ou calcular, você aplica um fator de demanda. Por exemplo, na sua casa, você falou esse tanto de equipamento que você tem aí. Você não liga isso tudo ao mesmo tempo. Não. Você não chega lá na sua casa, agora, liga tudo. Liga água, ar-condicionado, chuveiro. Tal. Então, a concessionária trabalha com esse fator aí também, porque senão ela tinha que pôr um transformador muito grande lá na rua, sabe? Então, ela aplica um fator. Você é residencial, ela sabe que 35% a 40% do máximo da sua carga que você funciona ao mesmo tempo. Então, ela guarda aquela demanda ali para você. Agora, pode acontecer, nesse caso seu aí, é um determinado horário, entendeu? Tem determinado horário, às vezes o circuito já não está muito legal, já tem muito tempo que aqueles transformadores estão ali e tal. Deu o horário de pico, que começa ali às 17 horas, a iluminação da rua acende, que já é carga, o pessoal chega para tomar banho e vai aumentando aquelas coisas todas ali, a corrente sobe, entendeu? Se você não está perto do transformador, a fiação vai ter na sua casa. Aquela fiação está com a corrente muito alta, o que acontece? Os cabos aquecem, eles dilatam, um encosta no outro, quando a rede não é isolada, e vê o curto-circuito, o fusível tem que queimar para não ficar dando fogo lá a vida inteira, sabe? Então acontece isso. Entendi. Queima por sobrecarga naquele horário de pico. Fora do horário de pico, funciona tudo normal, que o pessoal está no trabalho, não tem, a pessoa não, nem todo mundo está usando chuveiro, mas chega determinado horário, que é o horário de pico,
coincide chegar todo E mundo. foi no naquele horário de pico mesmo, que esses transformadores resolveram estourar. Eu queria, assim, antes da gente terminar o nosso bate-papo, a gente falar um pouco. O José Hugo tocou no assunto da manutenção, né? Nos problemas, né, que os ar-condicionados podem ocasionar, né? Podem acontecer depois da instalação, né? E acho que tem dois problemas principais, né, que eu vejo, e eu mesmo já sofri isso, que é a questão do barulho, né, e do pinga-pinga, né, o famoso pinga-pinga. A Quer condensadora, né? Que fica soltando isso, água, né? né? Então, também vai para o Zé Hugo, para a doutora Ana Cristina, quer dizer, como fazer a instalação, né, para evitar ao máximo essa questão do barulho, porque eu lembro que você falou aí num momento do índice de até 55 decibéis, que é o máximo, né? Da ar-condicionado, Por exemplo, um vizinho meu já instalou um ar-condicionado, porque assim, tem isso também, né, gente? A pessoa que está instalando está pensando no conforto dela, Lógico. que é tranquilo. Tá bom. Mas aquela outra pessoa que está Sensível. ali embaixo, não só em função do barulho, mas, por exemplo, se o equipamento começa a produzir muito barulho, qual que é a atitude natural? Ela fechar a janela. Mas se aquele equipamento está trabalhando direto, é porque o calor está demais. Tá mal Então, o dimensionado. de cima está no bem bom, no fresquinho, e o de baixo tem que fechar a Janela. janela no calorão, porque Exatamente. ele não suporta o barulho, né? E a questão dessa água que fica pingando, que também, creio eu, depois o Luiz Otávio também pode falar, tem que estar previsto nesse projeto de instalação, né? No projeto original. O aparelho, quando ele começa a pingar água, principalmente interno, na evaporadora, é sinal de falta de manutenção. A bandeja tem uma bandeja interna, que às vezes o dreno entope por sujeira, mofo que agarra nele e tal. Então ele topa aquele dreno ali, então aquela bandeja transborda e começa a pingar ali, mancha a parede. A água, ao invés de sair, ela volta, né? Fica ali retida ali, né? Então precisa da manutenção, verificar esse dreno, lavar com água, eles recomendam água e vinagre, sabe? Para lavar esse dreno. E o jeito de instalar também. Tem que ter, o Luiz Otávio até falou, tem que ter uma pequena inclinação de 2 graus, de 2% de inclinação para essa água escorrer. Isso, o dreno. O dreno na condensadora que fica do lado de fora. Para ela escoar pela gravidade, né? E outra coisa prevista que a gente tem que olhar é ruído, né? Se tiver qualquer ruído estranho, é sinal que aquelas bobinas internas ali estão mal lubrificadas e está pedindo manutenção também. Sabe? E outra coisa é o equipamento mal dimensionado. Você vai pegar uma sala dessa aqui, você tem que pegar a área aqui, tal, pé direito, ver o volume aqui de calor que tem aqui dentro e calcular quantos BTU você vai precisar aqui para climatizar isso aqui de acordo. Se de repente fala que é 18, você põe um de 9, você pode esperar que você vai ter vazamento ali, pinga-pinga, né? Porque vai condensar a água, ele não vai dar conta de climatizar, vai ficar trabalhando com sobrecarga, o consumo dele vai ser muito maior. Às vezes você comprou um ar moderno, que eles falam inverter, né? Esse split inverter, que ele é mais eficiente, é econômico, né? Mas você vai, mas está gastando a mesma coisa, está alto, mas é porque foi mal dimensionado. Tá? Tem até... Deixa só eu fazer uma pergunta. Não, mas é só porque só para relacionado? que é problema. Tá. Né? A gente está falando aqui ela falou de problema, quais os problemas advindos. Quando começa a gerar problema no condomínio, por exemplo, no caso do barulho, desse pinga-pinga, né, que está incomodando o outro morador, como é que isso deve ser tratado ali no condomínio? O incomodado, ele tem que se dirigir
ao que está incomodando ou ele retrata ao síndico para tomar providência? Nós temos duas situações distintas aí, né? Então, vamos considerar que tudo foi feito da forma correta, né? Então, levando em consideração que está tudo feito... Falou no lugar certinho. Está tudo certinho e tal, mas aí está havendo essa vibração, né? Porque na hora de instalar houve alguma falha e tal. Se aquele aparelho está incomodando só o de baixo, a gente está falando de uma relação de vizinhança, né? A gente está falando de uma relação de vizinhança e tal. O condomínio até pode, dependendo da circunstância, intervir, né? Intermediador, né? O intermediador, né? Para tentar, né, de uma maneira pacífica, resolver o problema. E comumente, nesses condomínios, quando acontece isso, a gente tem obtido bons resultados, né? Principalmente não é só com condensador, até pessoa andando com salto, criança brincando e tal. Aí a gente tem conseguido aí resolver de uma forma pacífica, fazendo um comunicado, né? Para a pessoa se atentar àquilo. Então, no caso do aparelho, pedir, então, né, para verificar, dar manutenção e tal. Se não obtiver êxito, aí, como é uma relação de vizinhança, o vizinho lá que está sendo incomodado, que tem que buscar lá os meios judiciários cabíveis, né? Agora, quando é, no caso, por exemplo, a condensadora, ela está pingando água lá do lado de fora, molhando a fachada, molhando os apartamentos de baixo, aí a gente já está falando de uma relação de condomínio, né? Uma relação condominial. Aí o síndico, nessa hora, ele tem que fazer uma intervenção. A intervenção é normalmente uma notificação. A notificação, né, dá um prazo para a pessoa corrigir. Não corrigiu dentro daquele prazo, aplicar a multa. Aplicando a multa não resolveu, porque assim, a multa, né, tem alguns condomínios que o síndico acha que não, vão aplicar a multa, vão aplicar. Não, a multa, ela é educativa. Então, se aplicou a multa e não resolveu, Vai para o judiciário. processo judicial, infelizmente, né? Mas assim, primeiro você esgota os meios extrajudiciais, esgotou os meios extrajudiciais e não resolveu o problema, demanda judicial. E aí é o que você falou, né? Infelizmente, as pessoas têm sido muito resistentes, né, em adequar, em entender que se eu moro num prédio, se eu moro num condomínio onde existem outras pessoas morando, não é a minha vontade que vai prevalecer, é a vontade de todos. Então, eu tenho um limite da minha liberdade, né? E aí, a nossa assessoria no escritório, ela é bem ostensiva e a gente tem obtido bons resultados. Mas, de um modo geral, a gente tem visto aí, até com essas demandas judiciais aí, a resistência das pessoas de adequarem. É muito complicado. Então, dependendo da circunstância, eu tenho uma relação de vizinhança, aí o condomínio não tem ingerência sobre aquilo. Como tem uma relação condominial, aí é a obrigação do síndico tomar as providências, né? Aí vai dos extrajudiciais até o judicial, se for necessário. Responde a sua pergunta? Respondeu, agora você pode. Então, depois eu quero fazer uma pergunta para você também, né? Porque a gente está chegando no final. A gente tem visto esses aparelhos de ar-condicionado que você vem assim, encaixa ele na janela, que a condensadora está de um lado e né, o aparelho, né, de refrigeração está do outro lado. E aí, esse equipamento é a mesma coisa? Isso já é uma coisa mais moderna, né? Isso é novo. Você chega, encaixa, metade fica para dentro e a outra metade fica para fora. Para fora, É o split ali, que ele é adaptável à janela. Mas parece, tá? Eu estou falando aqui assim, eu não posso confirmar para você, não, que não está dando muito certo isso, não. Questão ali da janela, o lugar da pessoa, às vezes, acessar ali para olhar, quer ver alguma coisa, e aquele aparelho fica ali, atrapalhando, né? Porque, de qualquer maneira, como ele tem que instalar na janela, ele vai alterar a fachada de qualquer maneira, porque vai ficar uma parte do lado de fora. E aí eu fiquei pensando, gente... Aquilo aí para casa, tudo bem, até que funciona, sabe? Pode dar uma residência individual e tal. Aí, você não quer furar a parede nem nada, você encaixa. Você já viu, né? Ele é assim, ó. Você vai pôr ele na janela assim, fica uma parte para fora e uma parte para dentro. Pois é, mas a janela não tem que estar fechada na hora que instala? Voltando aí Ele tem um local lá da janela percorrer ali. Tá, entendi. Mas assim, né? Eu vi foi na internet. Os ar-condicionado portátil também que a gente vê, né?
Que também usa a janela. O janela, pô, que tubo lá, assim, fazer a troca de calor, né? A gente vai falar, a gambiarra, né? Hoje, assim, não é muito funcional. Aquele você usa, você quer levar para uma chácara, funcionar um dia, para outro, mas no dia a dia tem que ser o tradicional mesmo, né? Que é o que funciona mesmo, né? Agora, Luiz, eu queria te fazer uma pergunta, né? Que é um ponto bastante sensível, que é, de novo, né, dentro da assessoria que a gente oferece lá no escritório, nós já deparamos inúmeras vezes com obras irregulares. Inclusive, nós temos processos judiciais tramitando por causa disso, né? Alvenaria autoportante que o pessoal remove parede, umas maluquices assim que tem hora que eu fico pensando como que as pessoas agem de forma indevida, como que elas assumem um risco que é iminente, perigoso, né? E aí eu queria que você falasse, né, com as pessoas que vão nos assistir, o perigo de recortar essas alvenarias, principalmente a autoportante. Essa sua pergunta, ela é muito interessante nesse momento, né? Porque tem muito conteúdo que a gente já está aqui nesses mais de 70 minutos de discussão, mas tudo começa no famoso manual. Tudo começa na orientação, que inclusive diversos processos judiciais que nós atendemos como assistentes técnicos, o Poder Judiciário apela para o Código de Defesa do Consumidor, em que a pessoa aponta o desconhecimento do seu produto. E qualquer produto de qualquer país, seja do Brasil, do Paraguai, da China, Estados Unidos, ele vem com o manual da língua dele. Comprou um produto de um Tamagotchi, né, o famoso Tamagotchi de R$15, ele vem com um manualzinho. Ou seja, ele explica o funcionamento do seu produto. Pode estar em outra língua, mas ele vem. Então, a educação precisa começar nos incorporadores em entender que ele tem que entregar o manual, e a educação precisa começar a ter para os síndicos em saber que tem que exigir esse manual. Porque é o manual que ele vem primeiro da informação em relação ao processo construtivo, manutenção, uso, operação. Nós elaboramos esse tipo de material lá no nosso escritório e nós ainda conseguimos entregar junto com o manual os prazos de manutenção casado com o calendário do Google Calendário. Então o síndico hoje ele recebe uma informação falando que semana que vem está vencendo o AVCB, daqui 15 dias ele tem que limpar a caixa d'água, que ele tem que lavar a fachada de 3 em 3 anos. Então tem todo um plano de manutenção que a gente vende isso com inteligência artificial, inclusive aquele sistema que eu disse para vocês, ele já está integrado todo esse processo. Mas o mais importante são as orientações técnicas em relação a esse tipo de situação. Em Minas Gerais e no Brasil nós temos lá Direcional, o MRV, BRZ, que são grandes incorporadoras que entregam o manual do proprietário e vem muito explícito escrevendo que ali é uma estrutura portante. E a estrutura portante, como eu disse, sendo um Lego, é uma estrutura que ela está em equilíbrio, sendo um único elemento estrutural. Então, qualquer intervenção, ela te dá duas orientações. Primeira, que não seja feita. A segunda é que, se for feita, que seja feita por um profissional. Como nós dizemos agora há pouco, né, para engenharia tudo é possível. É possível fazer? É possível sim, não vou mentir, né? Você tem que ter um estudo de como fazer a abertura, de como obturar aquela abertura, qual que é o melhor cenário, qual que é o melhor lugar. Às vezes o melhor lugar é a 3 metros, 2 metros distanciados, a abertura não pode ter mais do que tantos centímetros, tem que fazer um reforço nas bordas dessa abertura. Então, existe um lugar certo para isso. Poder pode, mas desde que seja feito com responsabilidade, com engenharia. Porque a partir do momento que você faz uma obra que seja de pequena ou de média monta e isso altera, impacta a estrutura portante, primeiro você está mexendo num equilíbrio estrutural do que é comum. Então não é só a sua unidade. E pasmem que já muitos processos nós já atuamos como assistentes e como ATC em condomínio, que a pessoa tira uma parede interna dentro desse apartamento. Isso acontece. Luiz, só para quem está nos assistindo, acho que tem muita gente que pode ser leiga, para você explicar um pouquinho o que é essa estrutura autoportante, né? O que ela diferencia de uma edificação normal. É porque é o seguinte, a estrutura convencional é o que nós chamamos de estrutura de concreto armado e parede de vedação. Nós temos os elementos estruturais que no Brasil até é muito comum fazer o inverso, né? Você vê uma casa sendo construída, primeiro levanta as paredes e depois vem com o concreto armado, né?
fora do Brasil é muito comum fazer a estrutura em concreto armado e vir com as paredes de vedações. Por isso que assim se fala alvenaria de vedação com estrutura em concreto armado. Mas as portantes é como se fosse um Lego. São tijolos que são encaixados e não existe ali elementos estruturais de vigas, pilares, ou estes existem de formas diferentes, né? Que são aços que são incorporados em tijolos, mas por um leigo entender e ver, ele está vendo um tijolo sobre tijolo simplesmente. Então ali você não tem viga, você não tem pilar, você não tem elemento estrutural como se fosse a estrutura de concreto armado que sustém essa edificação. Então quando você tem uma parede de vedação e você altera a parede de vedação de um elemento estrutural, você está mexendo na parede de vedação. Então você pode tirar, inclusive, a parede toda. O elemento estrutural continua em equilíbrio. A estrutura portante não pode. Porque se você tirar, entre aspas, um tijolo, ele pode alterar aquela condição estrutural. Um Lego, é só pensar num Lego. As paredes Elas são são- a estrutura elas são- de sustentação da Exatamente. edificação. Elas são portantes, ou seja, elas portam toda a carga concentrada da estrutura. Então, tanto é que essas edificações, disse o nome de algumas incorporadoras famosas, e obviamente nós não estamos fazendo propaganda, mas é porque realmente elas têm esse projeto muito vendável, né? E estão na mídia. Existe uma placa na entrada de cada bloco. Este empreendimento foi edificado com estrutura portante. Sim. Qualquer alteração estrutural é necessário contratar um engenheiro ou consultar a incorporadora sobre. Só que a incorporadora já entrega o manual falando que não pode fazer nada. E se for fazer alguma coisa, tem que contratar um engenheiro profissional para poder fazer essa alteração. É verdade. E é muito comum você ver pessoal querendo aumentar a janela, diminuir a janela, colocar parede, tirar parede, colocar... O ar-condicionado, para mim, é até um mínimo dos mínimos, porque quando você faz ali de um quarto que está em divisa com a parede de fachada externa, a pessoa faz uma adaptação da condensadora com a máquina, com a evaporadora. É evaporadora que fala mesmo, né? Tô falando coisa errada aqui na Mas quando você vem numa condição de alteração estrutural, que você precisa... Tem gente que fecha a sacada, que aumenta a sacada, que coloca carga, que então essa estrutura, ela precisa sim ter uma análise de um profissional, né, de um arquiteto ou de um engenheiro que detém esse conhecimento técnico para poder fazer essas alterações, que é um risco muito impactante, medonho, né? Eu, inclusive, na minha rede social, divulguei um vídeo recentemente de alguém num prédio de, sei lá, 40 andares, no ponto médio desse edifício, tirando todo o elemento estrutural ali, um pilar na sacada toda, deixando o aço exposto. Esse vídeo é até famoso, né? Então, assim, como que isso acontece? Às vezes nós estamos julgando pela capa, porque estamos vendo um vídeo, mas às vezes tem um engenheiro, teve o cálculo, apesar de ali a gente não vê escoramento, não vê nenhuma condição de nem segurança do trabalho, a gente vê nesse vídeo. Mas existem muitas situações assim, infelizmente, né? Que as pessoas vão fazendo E aí fala do perigo. e não traz a responsabilidade. Risco de queda, risco de ruína. Nós temos problemas de alteração do próprio equilíbrio estrutural, e aí começa a surgir trincas, fissuras, rachaduras, e uma anomalia pode levar a outra anomalia, uma abertura pode gerar alteração cromática, deterioração de pintura, mofos, bolores, umidades. Mas o pior cenário, uma estrutura portante, que é uma fala temerosa e realmente acontece, é um risco de ruína da edificação. Nossa. Bom, eu acho que a gente está encaminhando aqui para o... Finalizamos com a fala pesada. Então, não. Eu queria aproveitar você, ô Luiz, então, você falou uma questão aí de colocar a condensadora, né, na varanda, né? Uma situação que me levou aqui à lembrança, principalmente em prédios comerciais, são relacionados à colocação de aparelhos em marquises, né? E sequências de aparelhos em marquises. Ah, é mesmo. E isso é um Prédio deve ser um comercial problema é comum. gravíssimo. Então, assim, eu gostaria que você respondesse e também já, né, falasse suas considerações finais. Se a gente não perguntou alguma coisa que você acha interessante, que os síndicos tenham conhecimento, já falasse também. Primeiro, a gente precisa entender que a marquise ela é um elemento estrutural original de um prédio. Ela se presta a entender que ela tem um equilíbrio por si só. Ou seja, quando se calculou a parte da estrutura, e aí eu volto na fala do José Hugo sobre 50 a 80 quilos cada peça, se ela não está ancorada e se ela está apoiada sobre essa marquise, você está criando uma carga que não estava calculada ali anteriormente. Projetado para aquilo. Eu volto a falar, é possível colocar? Sim, se você fizer um reforço dessa marquise, se houver um estudo, um diagnóstico correto para isso. Eu até entendo que a engenharia,
ela vem para resolver todos os problemas que nós conversamos aqui. Então, às vezes, você pode encontrar uma única sala técnica para instalar essas máquinas, pode ser criado isso num condomínio. Ah, mas vai aumentar o gás, mas às vezes o aumento do gás, a distância, os estudos, o diagnóstico, é mais atrativo para o condomínio ter esse custo do que ter uma máquina, e eu falo isso com propriedade, porque no quarto do meu filho tem uma condensadora na janela dele, é incômodo, né? Você escutar aquele barulho, aquela máquina, o ar liga, desliga. Pra falar a verdade, eu acho que eu já acostumei. Sem o barulhozinho da máquina do ar-condicionado, às vezes meu menino aí acredita até que ele não vai né? dormir. Mas não com o ventilador, né? Mas eu entendo que essa análise, esse diagnóstico, ele tem que acontecer. Porque a Marquise, inclusive, nós estamos numa luta constante, né? Para aprovação de uma proposta de lei aqui no estado de Minas Gerais, que é da inspeção predial. Toda e qualquer edificação que tenha a Marquise, ela é obrigada a submeter-se à inspeção predial, porque a Marquise ele traz um risco à vida das pessoas. É verdade. Então, e quase 100% das vezes, você está passando por uma rua e não sabe o que tem por cima daquela Marquise. Se ela tem sistema de drenagem, se ela tem carga em excesso. Então, esse diagnóstico ele é importante. O centro de Belo Horizonte está cheio. Mas mais do Não é? que o diagnóstico, eu acho que o síndico, os usuários, os moradores têm que pensar no que pode acontecer. Se não tiver esse estudo, essa análise e a necessidade de fazer a engenharia acontecer nesses lugares. Então, a gente fala muito sobre obras de pequena e baixa complexidade, média complexidade, alta complexidade, e isso é uma obra necessária e emergencial de média e alta complexidade, porque o risco de vida é muito grande, né? Verdade. Então, todo o estudo para implementar, para colocar essas máquinas, as cargas, mais toda a parte de dreno, né? Então, a gente está falando do pinga-pinga, mas o que esse pinga-pinga pode acontecer na maioria das vezes? Ele pode trazer ele vai ferir ali onde que ele está pingando. Primeiro ele vai trazer ali o carreamento dos finos, do elemento estrutural. Pedra mole, como é que é o ditado antigamente, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E é exatamente o que acontece, né? Então, se você não tem um direcionamento dessa água, por mais que seja de pingar em pingar, ele pode ferir o concreto, ele pode perder o seu recobrimento, pode vir a trazer a despacificação do aço, uma corrosão eletroquímica e um desplacamento. E isso é algo que não vai acontecer de hoje para amanhã. Mas se é em algum lugar que você não vê, essa Marquise ela pode sim vir a um colapso daqui 10, 15, 20 anos pela falta dessa engenharia ou até mesmo dessas devidas manutenções. Então é uma situação assim que a gente precisa muito trazer como responsabilidade. E já nas considerações finais quero agradecer, né? Nos conhecemos no CREA, na verdade, nós nos conhecemos, nós nos conhecemos antes, né? Sim. O Jornal do Síndico. No dia do Síndico nós tivemos um evento muito glorioso, foi um evento com mais de 500 pessoas ali. Sim, bacana Nós demais. estivemos lá falando sobre a necessidade da engenharia condominial. Depois nós nos encontramos no CREA, né? Foi onde que eu conheci a doutora Ana. O José Hugo já é militante já há muito tempo, já tem mais de 10 anos que a gente está junto aí também, defendendo essa bandeira da responsabilidade técnica. E não poderia deixar de falar isso aqui no final, né? A gente precisa entender que, assim como o advogado ele defende a bandeira de ter que ter um profissional jurídico como assessor, né? Nós entendemos e defendemos também a bandeira do engenheiro como assistente técnico, como um profissional que vai orientar, e a engenharia não pode perder esse valor, né? Então, as entidades de classe, o sistema Confea CREA, o CREA, ele defende muito essa bandeira do profissional habilitado, do profissional legalmente experiente, mas que tem ali o seu registro, que tem ali um profissional contratado. Nós não desmerecemos qualquer profissão. Inclusive estive dando uma entrevista semana passada sobre isso para a TV Globo, que é a região local nossa lá, que é a TV Integração, falando sobre obras de pequenas complexidades, média complexidade. A gente precisa de um pintor? Precisa, são profissionais extremamente relevantes e atuantes no mercado. Mas uma pintura de uma casa, um profissional consegue pintar muito bem, mas um edifício você precisa de um engenheiro. Sim. Você precisa da engenharia de segurança do trabalho, você precisa da ancoragem, você precisa das análises. Às vezes você precisa de um diagnóstico das pastilhas de fachada ou daquele reboco que está se soltando, não é simplesmente pintar, né? Então, a engenharia, ela vem para isso, ela vem para poder trazer segurança, ela vem para trazer tomada de decisão certa, né? Eu não vou falar aqui de taxa Selic, de nada, porque não é minha área de economia, mas de engenharia a gente fala, então cada um no seu quadrado. Né? Então, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, tenho certeza que isso vai chegar a muitos ouvidos. Temos muitos projetos a construir aí, né? Ao longo desse ano de 2026, nós estamos só começando. E agradecer mesmo pela presença aqui. Maravilha! Agora eu vou passar para o Zé Hugo. Zé Hugo,
Antes das suas considerações finais, eu vou fazer também uma última pergunta que também lembrei aqui agora. Lá no início, o Luiz Otávio deu alguns exemplos da importância da assistência de um profissional qualificado e ele ele citou o SPDA, né, que são aqueles sistemas de para-raio. Tudo. E uma coisa que me veio à cabeça, né, a questão de... O para-raio tem aquela questão do aterramento. Exato. Né? E aqui, antes da gente entrar aqui, iniciar a nossa conversa, uma das questões que vocês ponderaram para a gente conversar é que na questão do ar-condicionado também precisa de aterramento. Precisa, sim. Então, eu te faço essa pergunta e depois, se a gente também deixou de comentar alguma coisa, você já pode... Exatamente. Todo o equipamento elétrico, a carcaça do equipamento elétrico tem que ser aterrada para diminuir o risco de choque elétrico, né? O aterramento, qualquer fuga de energia que tiver ali, de tensão que tiver no equipamento, ele vai procurar aquele aterramento ali para dissipar para a terra, né? Então, quando você vai instalar um ar-condicionado, você tem que ter um circuito exclusivo para ele e tem que ter um aterramento adequado. Hoje, as concessionárias, a hora que vai ligar a sua energia, ela já pega o aterramento lá embaixo, próximo ao transformador lá, e sobe até no quadro de distribuição dentro do apartamento. É um cabo verde. A gente não trata ele por aterramento, não. Mas ele é o mesmo cabo, a gente chama ele condutor de proteção. É o fio terra, sabe? Mas o nome técnico dele na instalação interna é condutor de proteção. Porque esse condutor de proteção, ele vai aterrar essa carcaça do ar-condicionado e qualquer fuga de corrente que tiver ali, ele vai fazer operar a proteção de retaguarda, que é os DR, a gente fala. Os disjuntores. Disjuntor residual, diferencial. Que esse disjuntor ele fica de olho na corrente. Toda corrente que está circulando, ela tem que voltar no mesmo valor. Se está entrando 15 amperes, tem que voltar 15 amperes. Se tiver uma fuga lá, 30 miliamperes, que pode dar um choque na pessoa, levar o coração a fibrilar, ou alguma coisa, esse aparelhinho vai desarmar e cortar a energia. Então, tem que ter esse aterramento. Quer dizer, todo aparelho de ar-condicionado já vem com esse fio. Ele já está com um pedacinho do fio verde lá para você fazer a conexão. Quer dizer, então, quem for instalar tem que ligar esse fio ao quadro ao quadro lá no condutor de proteção, que é o verde que está parado lá dentro do quadro. E se não tiver... Tem que fazer essa instalação. Tem que fazer, porque não pode. Sabe que é um local úmido, né? Que a resistência lá tá propensa a pessoa tomar um choque, vai mexer, às vezes, descalço, alguma coisa desse. Vai ter uma diferença de potencial ali e vai acidentar a pessoa por choque elétrico, né? Então, tem que ser muito bem observado. E isso está ligado, né? Tanto a condensadora que fica do lado de fora... Todos os dois, né? Porque a hora que lá da condensadora com a evaporadora, comunica um cabo de 4 vias. Uma dessas vias aí é o condutor de proteção. Tem esse cabo verde. É o cabo verde. E esse aterramento ele faz parte do SPDA. O que é o SPDA? Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica. Ele é aquilo que a gente imagina que é a gaiola de Faraday que a gente faz. A gente tenta colocar o edifício dentro de uma gaiola, né? Que a gente fala que ali o potencial ali dentro é zero. Então, quem está ali dentro daquele cone de proteção, vamos dizer assim, daquela área de proteção, ele está protegido contra a descarga atmosférica. E esse é o para-raio em si, que ele é composto de captação em cima, as descidas e o aterramento embaixo, tá? E tem as partes secundárias dele, que é os DPS, que já são para surtos de tensões menor, que é o aparelhinho que você coloca lá no quadro de distribuição, chama DPS. É dispositivo de proteção contra surto. Então, qualquer surto de tensão que tiver ali, esse aparelhinho vai escoar ele para esse cabo verde. Interessante.
Era bacana. Vivendo e aprendendo. Com certeza. Mais alguma coisa, ô, José, o que a gente aqui deixou de... Ia fazer, isso aí foi muito importante, essa pergunta sua, porque o aterramento é muito importante. Tem a norma 5410, que ela rege isso aí, sabe? Ela pede, o Ministério do Trabalho fiscaliza isso dentro das indústrias, olha se tem aterramento, se não tiver, ela notifica, sabe? E a norma do SPDA, que é a 5419, que ela também manda fazer o aterramento, inclusive esse aterramento tem que ser adequado, você tem que pegar o aparelho, termômetro, medir a resistência do solo, para você ter o aterramento com uma resistência bem baixa, mais próximo a zero possível. Antigamente falava em 10 ohms, hoje ela pede para fazer bem feito, sabe? Mas o pessoal ainda tem esse valor na cabeça até hoje, que tem que ser abaixo de 10 ohms, sabe? Para ter um aterramento seguro. É isso aí. Perfeito. E doutora Ana Cristina, também, doutora Ana, né? A gente iniciou essa conversa com uma ideia de como é que funciona a questão da aprovação, instalação de ar-condicionado nos condomínios. Aí eu acho que você poderia finalizar dando um recado para os síndicos aí, né? De quais os cuidados, né? Assim, viu que está... ou a ideia, ou alguém já está instalando, quais os caminhos que o síndico deve tomar e avaliar, né, na hora de implantar um sistema de ar-condicionado ali, ou que alguém quer. Esse podcast de hoje, né, os nossos convidados deram uma aula aqui, né, para quem vai estar nos assistindo. E com tudo que eles falaram, a gente reitera, porque nos podcasts do Síndico Nota 10, a gente tem falado muito da contratação dos profissionais da área. Então, assim, o condomínio ele precisa de um síndico comprometido com o condomínio, ele precisa de uma administradora que realmente tenha a capacidade, precisa de um corpo jurídico para dar o amparo, mas ele precisa desses profissionais, né? O engenheiro de estrutura, o engenheiro elétrico, para poder trazer essa segurança para os condôminos e até vida para esses condomínios, né? Um tempo de vida longo, seguro, confortável, inclusive. Então, a minha fala para a gente encerrar, né, é que os síndicos tenham esse cuidado de contratar os profissionais adequados para poder dar a ele essa assessoria. Porque a assessoria não pode ser só administrativa e jurídica. Ela tem que ser também operacional nesse sentido, né? Tanto é que vocês aí, com tudo que vocês falando conosco aqui, a gente vê como que é importante essa contratação. Então, o síndico, se ele vê, né, que alguns condôminos estão aí metendo o pé pelas mãos, agindo de forma porca, né, sendo assim até mais incisiva, ele tomar as providências, porque ele pode... Qual que é o problema do síndico não tomar as medidas cabíveis? A missão dele vai levar. Exatamente. Ele sendo omisso, ele é quem vai arcar com as coisas. Vai responder. Certo? E não, né? Exatamente. Então, a nossa orientação é que se o síndico está identificando instalação inadequada e indevida, ele tem que fazer uma intervenção imediata. Justamente porque, além de estar podendo, né, levar a consequências graves para aquele condomínio, ele também está assumindo, né, o ônus dessa manobra radical de qualquer morador do condomínio, né? E não é só morador, porque é condomínio residencial e comercial. Aqui no centro de Belo Horizonte mesmo está cheio, né? Os usuários, né, que passam por ali. Imagina um shopping, né? Shopping em condomínio. Exatamente. Meu recado é esse. Eu acho que o mais importante é aquela pessoa que está interessada em fazer a instalação, o primeiro caminho é seguir na administração do condomínio, né? Exatamente. Quer dizer, ou na administração ou no próprio síndico e falar do interesse dele. E aí usar os meios de comunicação, esse processo, né? O síndico deve estar, né, antenado com essas informações, se não tiver, buscar. Né, porque, na verdade, o síndico ele tem que ficar atento ao condomínio que ele administra.
De uma forma geral. Se eu sou síndico desse prédio, eu tenho que ficar atenta a tudo que está acontecendo, principalmente porque tem algumas coisas que a pessoa... Igual recentemente nós fizemos uma assembleia e um morador viu a pessoa, na hora que ela abriu a câmera, foi uma assembleia virtual, na hora que a pessoa abriu a câmera, mostrou a condensadora na varanda, na varanda do prédio, né? Então, assim, na mesma hora, a síndica identificou, já mandou para a gente para nós notificarmos a pessoa daquele apartamento. Então, assim, o síndico, se ele está ali naquele condomínio, ele tem que ficar atento, porque uma instalação, a não ser se foi escondida igual esse caso, é sempre tudo muito visível. Vamos imaginar que aquela condensadora está ali na varanda e não foi seguido todas as normas. Ela não tem um aterramento. Chega uma criança ali, local molhado. Põe a mão. Pois é, olha só. Olha o perigo. O risco é grande. E eu acho importante essa fala da doutora para a gente entender. Nós, né, nem só profissionais técnicos, mas o síndico, o administrador de condomínio, nós precisamos ser profissionais de ação e não de reação. Você precisa de agir. E não adianta nada a gente fazer o dia do síndico, fazer promover os jornais, os conteúdos, as matérias, divulgar conteúdo, se o síndico não age. Porque eu acho que a fala mais importante de todos os eventos que eu já fui, a fala mais importante delas é a responsabilidade civil e criminal. Você está falando da sua vida e da vida de todos. Exato. Então, qualquer omissão, como se diz o Zé Uga, a responsabilidade é do síndico. Mas tem solidariedade, porque a pessoa... Mas você também torna-se responsável. Exatamente. Então, é preciso agir. Essa fala ela é um pouco agressiva, mas... Então, se você não está num cargo que você consiga agir, abra mão desse cargo e deixa uma pessoa que vai agir. Concordo plenamente. Acho que essa é a fala. O síndico a fazer exatamente isso, renunciar, porque não tem aquele perfil, né? Porque ele tem que ser proativo, ele tem que estar sempre atento àquilo que acontece dentro daquele condomínio. Não é só simplesmente ter o rótulo, né, de síndico, é igual o João mesmo, meu sócio, né? Não é líder de torcida, ele é uma pessoa extremamente, né, responsável por aquilo ali. E a responsabilidade que a gente está falando aqui, dependendo da circunstância, é responsabilidade civil objetiva, né? Então, ele vai responder, inclusive, com o próprio patrimônio dele, dependendo da circunstância. Olha, doutora Ana, um prédio que meu filho mora aqui em Belo Horizonte, ele foi instalar uma cortina de vidro no apartamento dele. O síndico exigiu um projetinho, passou para ele o modelo do memorial e pediu que se faça uma ART, responsabilidade técnica, com todos os itens de segurança. Sim. Quem está lá tinha que estar com linha de vida, tinha que estar com os EPIs, os EPCs. Isso é certo. Então, o síndico está agindo de uma forma correta. Ele não olha isso aí, vai subir lá, ele é um contratado, vai subir lá sem uma linha de vida, sem um cinto de segurança, cai lá, o síndico está enrolado. Vai trazer problema para o condomínio, por mais que seja o condomínio contratando, né? O morador contratando, o síndico ainda vai ter dor de cabeça por causa disso. Então, Vamos marcar o próximo podcast? Bora! Vamos, porque eu já ia emendar aqui uma outra. Carros elétricos. Zé Hugo, carros elétricos. Mas aquele evento que nós falamos agora há pouco, o Zé Hugo estava palestrando nele sobre carros elétricos. Ele é professor também, então ele acaba dominando a matéria. Mas muito bom, né? Muito bom. Pessoal, a gente está chegando ao final de mais um Síndico Nota 10. Eu gostaria de agradecer a presença do Luiz Otávio, dedicando aqui uma canequinha do nosso podcast aqui. Muito obrigado. Agradecer por essa presença, contribuindo aqui com as informações prestadas. Olha só. Ao José Hugo também, obrigado, uma canequinha Márcio. do nosso podcast Nota 10. Muito obrigado. E você aí que acompanhou a gente, né? Então eu gostaria que você compartilhasse esse conteúdo, que isso é importante demais, não só para a informação ser disseminada, mas também contribuir aqui com o nosso canal, né, dentro do YouTube, que também é muito importante. Doutora Ana Cristina, que faz parte do quarteto aqui, né, do Síndico Nota 10, obrigado por também estar presente aqui e contribuir com esse debate. Eu que agradeço, né? É sempre bom estar reunida com pessoas que têm conhecimento, que passam informação, e conhecimento não ocupa espaço, né, gente? Exatamente. Isso mesmo. É sempre muito bom.
E então vocês acompanhem a gente aí nas redes sociais, aqui no YouTube, né? Deixe o like, que isso também é fundamental para a gente, e se inscreva no canal, né? Porque isso é importante também para a gente ficar mais expressivo aqui no YouTube, que hoje tudo é algoritmo, gente. Então, assim, a gente não tem contribuição nenhuma, né? Mas o like e a inscrição ajuda demais no nosso canal aqui. A gente se encontra numa próxima oportunidade aqui no Síndico Nota 10.